Bom dia, vamos à leitura das senhas diárias para o dia de hoje, dia 30 de agosto de 2022, uma terça-feira. O primeiro versículo vem do livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 21. Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse. Isso é da história da saída dos escravos do Egito, né? Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse. Pois é claramente um processo longo que dura 20 capítulos do livro do Êxodo. É claramente um processo de libertação. Não acontece só por um ato, certo? E muitas vezes mesmo, as pessoas se esquecem que esse processo começou por mulheres. Uma greve de parteiras. Vejam lá, capítulo 2 do livro de Êxodo. Foi uma greve de parteiras que começou o processo de libertação desses escravos. Parteiras que, em amor, parteiras egípcias, inclusive, que em amor, egípcios e israelitas, que em amor se colocaram ao lado dos escravos e das escravas. É ali que começa o processo de libertação. Por um ato de amor libertador, ação de Deus Javé. E o segundo versículo vem da carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos 29. Versículo 29. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. É uma parte do processo de libertação, que é muito longo, que depois vem todo o processo da caminhada pelo deserto, a experiência do Sinai com a sarça ardente. A oração é um hino de Paul Gerhard Paul, é um alemão, que escreveu muitos hinos para a Reforma Luterana. Mas são cantados também em outras igrejas, porque são muito bons, embora a melodia desse hino aqui é a melodia de uma chatice total. Mas foi escrito no finzinho da Idade Média. O que a gente vai esperar? Não dá para confiar, não dá para cantar do jeito que eles cantavam. É um saco. Mas a letra é assim: confia o teu caminho a teu fiel Senhor, teu coração mesquinho com todo o teu temor, ao Deus onipotente entrega-o sem cardar, teu Criador clemente não há de rejeitar. Isso é bonitinho, mas também tá num ritmo e num palavreado. Não tem mais sentido hoje em dia. Tem sentido, mas não tem por que escrever assim. Dá para escrever de maneiras mais claras. Tem outros para cantar. Tem outros. A gente pode cantar esse aqui como uma memória. Memória até afetiva. E o primeiro texto foi, eu acho que a terceira história bíblica que eu aprendi quando criança, depois as histórias do Natal e da Páscoa,
E pensando bem, ela tem um negocinho romântico ali, que é do pequeno lutando contra o grande, o fraco contra o forte. Isso é romântico, é até emotivo, assim. Mas o final da história é terrível. Terrível. Não leia o final da história para uma criança. Final dessa história. Fique só na partezinha onde o pequeno ganha do grande. Porque o final é de mau gosto. E reflete muito da história cruel daquela época. Rei Davi. Mas é lá de 1 Samuel 17, 38 a 51. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 38 a 51. Eu vou ler então. Saul, rei de Israel, vestiu a Davi, que iria depois de Saul ser o rei, da sua armadura. Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Essas armaduras, na Idade Média se usava, era um peso. Claro, protegia, mas era um negócio desengonçado, né? Tomou o seu cajado na mão, Davi, né? E escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro. E as pôs no alforje de pastor, uma bolsinha, que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão de sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Era uma guerra estúpida entre 2 paisotes, Israel e Filisteia. Eram 2 paisotes. Não foi uma guerra com grande mesmo, com o Egito, com a Síria, a Babilônia. Não, era a Filisteia. O filisteu também se vinha chegando a Davi e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo, de boa aparência, um gurizão. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E, pelos seus deuses, amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Que linguagem, né? Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, e eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Os caras usavam deuses para fazer guerra. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirarei-te a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Que linguagem! Pá, por favor, né? Cruzes. Na minha opinião, 2 cruéis sanguinários. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele nos entregará nas nossas mãos. Ele nos entregará nas nossas mãos. Sabe, essa é uma concepção de Deus terrível. Tem gente que ainda usa. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Os dois vão brigar no campo da batalha.
Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou contra o filisteu, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. É uma cena, né? Cruzes. Muito, muito cruel para uma criança. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Agora mesmo, pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a, e olha só o que vem agora, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. E a história vai continuar, porque daí os israelitas vão atrás dos filisteus para matar todos eles. Isso é história para uma criança. Até o pedacinho ali, onde o pequenininho enfrenta o grande que quer matar ele, que nem fala em matar para uma criança. Então, onde o pequenininho tem coragem, até aí tá bonito. Mas, por favor, né? Isso é história que se conta com uma criança. Cortou a cabeça do outro e foram atrás para matar. Vou dar o sangue de vocês para as aves do céu. Mas tem gente que distorce a vontade de Deus. A vontade de Deus distorcida por interesses políticos. E ainda matando pessoas. Isso não sei se dá para encarar como processo de libertação, como era o do Êxodo. Se bem que no Êxodo também teve muita morte. Mas a gente olha para o processo de libertação. Tudo bem que os israelitas queriam proteger a sua liberdade, mas vamos falar a verdade. A liberdade de Israel não era muito grande coisa, não, porque essa mentalidade de matar, né? O Davi era bem sacana na política de Israel. Mas bem sacana. Então a gente estuda isso, mas a gente filtra também com o que Jesus fazia, com o que os profetas anunciavam. Um novo mundo de paz, alegria e justiça. Não guerra. E o segundo texto, lá no 1 Crônicas, capítulo 21, assim, o Davi quer porque quer construir um templo e faz negócio. Mas os profetas dizem, não, Davi, tu não, é muito sacana para construir um templo. Faz aí no máximo um altar aí. Um bom dia. É assim, a Bíblia tem essas partes. A gente tem que ler até para se prevenir dos erros que já foram cometidos em nome de Deus, dos enganos. Um bom dia.